Senhor. Que bom, passamos 5 dias consecutivos juntos, adorando o Senhor, falando do amor de Jesus, profetizando sobre as nossas vidas e sobre as vidas da nossa família, dos nossos familiares. Deus é fiel, amém? Bom, então vamos iniciar. Em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do Senhor. Deus, que tu possas falar aos nossos corações. Senhor, que nós estejamos com os corações abertos para ouvir mais de ti. Deus, que tu possas ser o centro, o motivo, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, como tem sido? Como foram esses dias? Eu confesso que eu já fiz bastante propósito e campanha nos grupos de WhatsApp, mas eu nunca tinha feito uma campanha aqui no Instagram e no YouTube, é a primeira vez. E confesso que foi 5 dias de luta, de batalha. Peço e está tudo bem para a honra e glória do Senhor. E hoje nós estamos aqui para mim. Hoje estamos travando, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Oi, quem falou com a mamãe? Amém? Qual o nome dessa pessoa? Bom, então vamos dar continuidade. Débora. Então, como foram os seus 5 dias? Como foram? Fez um jejum? Você tirou um momento para falar com o Senhor? Como foi para você esses 5 dias? Como eu estava dizendo, né, antes de dar uma live, Instagram e YouTuber. Eu já tinha feito bastante propósitos, né, campanhas nos meus grupos, nos nossos grupos lá do WhatsApp. Mas eu creio que o milagre será muito grande, porque o adversário tentou se levantar, mas nós sabemos que ele se levanta apenas para cair. Isso é na minha e na sua vida, porque nós temos um Deus que nos guarda, amém? Principalmente quando estamos fazendo a obra do Senhor, quando estamos andando tementes ao Senhor, isso é muito importante. Mas vamos lá então, nós já oramos, conversamos um pouquinho, e agora eu vou trazer a palavra que ardeu no meu coração, que se encontra lá em Jeremias 29, e acredito que só com essa palavra você já vai entender sobre o que falaremos hoje, amém? Diz assim a palavra de Deus lá em Jeremias 29, verso 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? E lá em Romanos diz assim, amém? A internet hoje está uma bênção, em nome de Jesus. Mas vamos continuar, nós não vamos desanimar, é o último dia. E o que eu tenho para falar para você hoje é muito importante. Eu quero falar com você hoje sobre propósitos. Entendam que Deus, Ele é Deus de propósito. O Senhor não faz nada por acaso. O Senhor não lança a palavra por acaso. O Senhor não une ninguém por acaso. O Senhor não permite um laudo negativo por acaso. Nada é por acaso. Entenda que o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. E muitas das vezes nós estamos desviando tanto do caminho daquele propósito, que o Senhor, Ele permite que algo aconteça,
para que nós venhamos e voltemos ao caminho que Ele tem para nós. Porque o caminho que Deus tem para nós é um caminho de bem, não é um caminho de mal. O que o Senhor tem para mim e para a sua vida é muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Entenda que Deus, Ele é Deus que une propósito. Você pode perceber que sempre que você está focado em algo, você conhece outras pessoas com o mesmo foco. Sempre que você tem algo no seu coração, um desejo, você conhece outras pessoas que tenham esse mesmo desejo. Porque o Senhor ele vai permitindo ligações, elos, alianças de propósitos. O Senhor, Ele não vai restaurar o seu casamento simplesmente para você ter um status na sua rede social. Ou então Ele não vai abrir uma porta para você simplesmente para você usar deste trabalho por vaidade, para conquistar bens materiais. Entenda que tudo do Senhor é por um propósito. É por isso que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e, ao invés de questionarmos tantos porquês do Senhor, nós orarmos para que o Senhor, se essa for a vontade dEle, para que Ele se revele a nós, nos mostrando o seu propósito. É muito importante entendermos que Deus ele não vai realizar o meu e o seu milagre, aquilo que nós temos orado e clamado tanto. Ele não vai fazer isso em nenhum momento para satisfazer o nosso ego carnal. Sabe, em nenhum momento será para que você possa dizer para alguém: o Senhor realizou o meu desejo. Ele não é o gênio da lâmpada que realiza desejos. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de propósito. Aprenda isso. E o dia que você aprender e entender que há um propósito neste teu deserto, você então verá as flores nascendo. Entenda que o deserto ele florescerá sim, porque o propósito do Senhor começa a nascer. Entenda que tudo que está acontecendo é como se fossem sementes, é como se fossem adubo para essa tua terra, que será uma terra fértil. Entenda que se a madre foi fechada, foi cerrada, se a porta foi fechada, se o laudo médico chegou na tua casa, se de repente houve uma separação, se é algo com os seus filhos, entenda que Deus está te chamando a um propósito. E muitas das vezes nós seremos o alicerce da nossa casa. Entenda que ser coluna não é fácil. Imagina só, olha para sua casa, olha em volta da sua casa. Você deve ter aí uma laje, um terraço, ou de telhados mesmo, tem madeiras e tem uma telha. Para suspender isso, foi preciso que se fizessem colunas. E a coluna, entenda bem o que eu vou dizer para você nessa noite. A coluna, ela tem que suportar. E outro dia, eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor me trouxe à memória como um pedreiro constrói uma coluna. Primeiro, ele faz um buraco, que é chamado sapata. Esse buraco, ele vai receber ali pedras enormes, paralelepípedos, concreto e uma base de ferro que é feita na vertical, que são 4 ferros e mais uns ferrinhos, que vão encaixando. Essa base ela é presa ali nessa sapata. Logo em seguida o pedreiro vem e faz uma casinha de madeira em volta dessa estrutura de ferro. Essa casinha de madeira, ela vai ser cheia com concreto, que é feito com pedra, areia, cimento e água. Quando o pedreiro ele joga os baldes nessa estrutura, ele vem com a colher
uma colher de pedreiro e vai dando socos na estrutura, ele vai batendo na estrutura. E por que ele bate na estrutura? Porque o que é colocado lá nessa estrutura, o concreto que é colocado, ele tem que assentar, ele tem que descer e ficar completamente cheio, toda a estrutura. Porque se ficar buracos, quando aquela madeira sai, a estrutura dissolve. Então não pode haver buracos. Então o pedreiro ele dá pancadas nessa estrutura e ele enche ela com essa mistura de pedra, areia e cimento e água até em cima. E ali aquilo fica apertado por 2 ou 3 dias para secar. Depois, quando essa fase passa, você acha que acaba? Vem parede de lado a lado, espremendo a coluna. E depois o pedreiro vem e coloca por cima uma laje, uma superfície. Seja uma laje, seja telhado, ele põe ali em cima uma superfície. Se não tiver esta coluna muito bem estruturada, as paredes caem. As paredes não ficam de pé. Se não tiver uma estrutura, uma coluna muito bem estruturada e feita, o telhado ele despenca. Entenda que essas paredes são a sua família, o telhado são as suas responsabilidades ministeriais. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, tu foi chamado como coluna da tua casa, tu é coluna do teu ministério. E entenda que a coluna ela suporta peso, ela suporta pancada, ela suporta porque ela foi muito bem estruturada pelo pedreiro. E o nosso pedreiro é o Senhor, que Ele tem nos estruturado, e o deserto é para nos estruturar, o deserto é para nos moldar, o deserto é para que nós venhamos sustentar. Porque o mundo espiritual não brinca de ser, o diabo não brinca de ser diabo, igual muitas das vezes nós brincamos de ser crente. Entenda que Deus, Ele nos chamou para algo muito maior do que a nossa própria vontade. Hoje é sexta-feira à noite, aqui onde eu moro está um frio. Pela minha própria vontade, se fosse pela minha carne, eu queria estar debaixo do meu edredom vendo um filme, mas o meu espiritual, o meu lado espiritual que eu tenho alimentado, estava ansiando por esse momento para falar de Jesus. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor é muito maior do que a nossa e é muito melhor. Temos que entender que viver um propósito é necessário uma renúncia. Não adianta querer viver um propósito se você não renuncia, se você não é capaz de abrir mão do teu eu, se você não é capaz de abrir mão das tuas vaidades. Não adianta querer viver um propósito se você não é capaz de entender que aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que o que podemos imaginar. Entenda que o teu deserto florescerá. E o que eu tenho para você hoje é esta palavra. Fique firme, aguente firme. Por mais que a pancada esteja dolorida, entenda, Deus está te preparando para algo muito maior. Hoje eu vi um vídeo e eu vou dizer para você, eu estou falando aqui, eu estou ministrando para pessoas que estão perguntando de porquês, era isso que o vídeo dizia. E foi maravilhoso, foi 30 segundos. E eu comecei a pensar muito nisso e Deus foi confirmando a palavra que tinha para nós hoje. Entenda que Moisés questionou, por que eu, Senhor? Às vezes nós perguntamos, por que eu, Senhor? Por que logo comigo? Olhamos para o vizinho, olhamos para os nossos amigos e achamos que a vida deles é muito melhor do que a nossa, é muito mais fácil do que a nossa, quando na verdade nós não conseguimos imaginar. Aí no vídeo dizia assim, se você pudesse dar um pulinho no seu futuro e ver o que Deus tem preparado para você. Porque você não pode estar lá, mas Ele já está lá, cuidando de
imaginar. Você pode se perguntar, mas irmã, como que você tem essa certeza? E eu vou dizer para você, porque Ele é lindo, porque Ele é fiel. Tá travando, né, minha irmã? A internet hoje tá uma batalha. Mas deixa eu dizer para você, a palavra que Deus nos deu para essa campanha foi lá em Isaías 32:15, que diz assim: até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então juízo habitará no deserto, e justiça permanecerá no campo frutífero. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, quietude e segurança eternamente. E o meu povo habitará em uma habitação pacífica. Entenda, Deus florescerá o teu deserto, e você habitará num lugar de paz e descanso. Busque o teu propósito no Senhor. Entenda que tudo aquilo que tu tem pedido a Ele vai muito além do que a tua própria vontade. Se Ele restaurar a tua vida, Ele vai. Se Ele disse que vai restaurar, Ele vai. Mas por um propósito, não para engrandecer o teu ego. O Senhor vai muito além disso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesses 5 dias. Quero dizer que foi uma honra para mim estar aqui falando de Deus. Quero dizer que voltaremos com mais campanhas. Vamos estar orando. Hoje realmente está muito difícil, a internet está muito ruim. Peço desculpa, mas infelizmente eu não sei o que fazer. É o Wi-Fi, não sei o que está acontecendo. Mas eu quero dizer que Deus é fiel. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Que Deus, em nome de Jesus, possa fazer prosperar a sua vida. Que em nome de Jesus o teu milagre possa chegar. A tua porta vai bater, a tua campainha vai tocar. E o teu milagre vai chegar.